Bom dia, amados irmãos. Chegamos à quinta-feira da primeira semana do nosso novíssimo Alimento Diário. E o tema desta quinta-feira é a obra de fé, o labor de amor, a perseverança da esperança e o poder de Deus. Ou melhor, o poder do Evangelho. Vejam que rico, né? Essa quinta-feira é uma quinta-feira muito densa. Por quê? Porque nós temos aqui três pontos importantes, 3 pontos sob o ponto de vista dos elementos que são apresentados aqui, ou sob o ponto de vista de 2 pontos, que são 2 aspectos importantes que a gente vai ver nesta quinta-feira. A obra de fé, o labor de amor e a perseverança de esperança está relacionado à estrutura da vida da igreja, como nós vemos acompanhando ao longo da semana. E o poder do Evangelho está associado à operosidade transformadora do Espírito Santo em nós. Que rico, não? E esta quinta-feira em especial, ela está concentrada em 2 versículos principais de 1 Tessalonicenses. Então acompanhem comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo versículo, lido sob o grego, você vai ver que tem mais impacto essas 3 palavras, fé, amor e esperança. Acompanhe. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da vossa obra de fé, do vosso labor de amor e da vossa perseverança da esperança. Vejam, essas 3 porções estão associadas justamente à estrutura da nossa vida da igreja. O que é a nossa vida da igreja? A nossa vida da igreja está relacionada à obra de fé, ao labor de amor e à perseverança de esperança. E qual a relação dessas 3 porções, a fé, o amor e a esperança, com a nossa vida da igreja prática? Primeiro, eu e você fomos alcançados por Deus mediante a pregação do Evangelho. Alguém pregou o Evangelho para nós e essa pregação culminou na nossa fé. Por crermos no Senhor Jesus, nós somos então imersos em Deus, porque nos tornamos seus filhos pela fé. Depois nós temos o labor de amor. O labor de amor é o nosso dia a dia, é o nosso relacionamento com os irmãos, a nossa lide com as pessoas que o Senhor confiou para nós cuidarmos, e a esperança realmente é a nossa grande motivação para então viver dia a dia a vida da igreja. Por quê? Porque a nossa esperança é que um dia o Senhor virá e aqueles que estiverem maduros, que é a nossa expectativa, nós também seremos tomados por Ele em sua segunda vinda e, consequentemente, estaremos preparados para isso. Então, em outras palavras, a fé está relacionada a Deus, o amor está relacionado aos santos e a esperança com a vinda do Senhor. Outro versículo que também foi muito explorado nesta quinta-feira, e recomendo você a ler a sua porção diária para você também ter o que compartilhar, está no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 5, que diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então aqui nós temos 3 porções importantes. A primeira delas é o nosso Evangelho. A segunda, que são 2 palavras, mas diz respeito ao mesmo ponto, que é palavra e poder. E a terceira e última expressão, ou melhor, a terceira expressão, que é a plena convicção, e por fim uma quarta que eu não podia esquecer, que é a questão do procedimento. Então, recapitulando, nós temos aqui 4 porções e não 3, como eu mencionei anteriormente. A primeira é o nosso evangelho, a segunda, a palavra e o poder, a terceira, a plena convicção e, por fim, o procedimento. Ora, o que tem a ver essas 4 porções, essas 4 expressões com a nossa vida da igreja? Primeiro,
O nosso evangelho, quando o apóstolo Paulo menciona o nosso evangelho, ele está dizendo que esse evangelho é parte da vida e do viver dele. Olha só que interessante. Essa mesma expressão nosso evangelho aparece também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. O que o Paulo quer mostrar para nós? Que o evangelho não é um grupo de doutrinas, um conjunto de verdades que nós ministramos para convencer as pessoas. Pelo contrário, é a pessoa do Senhor sendo vivida por nós. Então esse é um ponto imprescindível para a nossa vida cristã. A segunda expressão que a gente mencionou é a palavra e poder. Ou seja, o evangelho que ele pregou não é tão somente em palavra, mas em poder. Que poder é esse? O poder transformador do Espírito Santo. Quem pregava o evangelho em Tessalônica era o apóstolo Paulo e bem como aqueles seus companheiros, dentre eles Silvano, que é o Silas. Eles não só pregavam a palavra, como também o poder que era alvo, que era usado para transformá-los. Depois nós vemos a plena convicção. Eu e você, quando pregarmos o evangelho, eu e você, quando vivemos o evangelho, precisamos ter plena convicção. Não tem espaço para dúvidas. Então, Paulo era alguém convicto quando pregava. E nós, de igual modo, também precisamos tomar o mesmo caminho. E a palavra procedimento, que finaliza o nosso alimento diário para quinta-feira, está relacionado ao nosso viver, ao nosso dia a dia, ao nosso viver prático. Então, alguém que prega evangelho precisa ter sido transformado por esse evangelho ou está sob a transformação desse evangelho. Jesus é o Senhor, tenha um bom dia e desfrute da sua porção diária. Amém.